isso também, porque na medida que eu não conheço esses sujeitos, eu finjo que eles não existem, por que criar políticas para pessoas que não existem? Nas escolas, quando perguntada se há alunos gays, não há, há um, há dois, há na outra escola, mas na minha escola não há. Então, não tem por que também efetivar políticas quando esses sujeitos não existem. E aí, mesmo que eles não é, porque a gente só vê aquilo que está na cara, né? Tem uma campanha internacional muito interessante que é justamente, mesmo que você não enxergue, não significa que não tenha na sua escola, né? Então, por isso é preciso trabalhar também com respeito à diversidade. Não precisa ter não precisa se ter um negro para ter uma política para negros e negras ou estudar a questão do racismo no Brasil. Não precisa ter um gay ou uma lésbica para a gente respeitar a diversidade, porque em algum momento, né, você vai porque, na verdade, está corretíssimo, porque a diversidade é um direito de todos. No momento que eu excluo alguém de alguma coisa, eu estou excluindo o direito não só dessa pessoa, mas de todas as outras de terem um convívio com a diferença, que é o que faz com que uma sociedade, uma escola, enfim, faz com que se viva numa sociedade mais diversa, com ideias diversas. Então, na medida que eu faço de conta que não existe, e a invisibilidade homossexual ainda é muito grande, em função de toda essa represália que existe, eu faço de conta que, se eu não estou vendo, ou se eu posso fingir que não existe. Então, por isso não se quer só um respeito àquela situação que todo mundo está vendo. Eu respeito as pessoas na forma e na medida que elas querem se expressar. Se eu acho que eu tenho que me manifestar de tal forma, eu tenho que ser respeitada. Se eu não quero me manifestar de tal forma, eu também tenho que ser respeitada. Eu tenho o direito a expressar a minha identidade, seja ela social, seja ela individual, pessoal, da forma como eu quero. E isso tem que ser respeitado. Mas isso tem que se ensinar desde muito pequeno. Para a criança não ser filtrada, cheia de preconceitos, cheia de ideias preconcebidas, que vai repetir, que vai ensinar para os seus filhos e assim sucessivamente. Uma coisa que a gente tem dito também, Márcia, é que às vezes o próprio heterossexual é vítima de homofobia. Por quê? Porque se não tiver nesse padrão do estereótipo do macho, do masculino, se for um homem um pouco mais feminino ou que tenha um gosto um pouco mais extravagante, ele também pode ser visto como e sofrer a discriminação. Por isso que é importante, né? Esse respeito à diversidade não é só por ser gay ou ser lésbica, é por esse conceito de gênero que a gente tem como masculino e feminino, que é isso que a Márcia falava. Ou seja, será que a gente ainda tem que achar que todo bebê que nasce do sexo masculino tem que ter roupinha azul e a menina tem que ter roupinha cor-de-rosa, né? Por que não usar lilás? Né? Então, vamos trabalhar isso de uma forma mais ampla, não só nessa coisa do indivíduo, mas o respeito ao gênero como um todo, né? E trabalhar essa questão da heteronormatividade, né? Combatendo, né, o sexismo, né? E tendo essa amplitude de respeito à diversidade como um todo. Se quebrar aquelas atribuições. Se, para ser homem, para ser heterossexual, tem que se gostar de cozinhar, se botar uma roupa cor-de-rosa, se a mulher usa uma botinha, ou corta o cabelo curtinho, entende? Parar de estereotipar as pessoas e as situações. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia. Nós temos ainda 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a sua mensagem final por hora. Guilherme Gomes Ferreira. O que eu quero dizer é que acho que mais uma vez a necessidade das políticas públicas serem efetivadas e do Estado dar conta das necessidades que não são supridas pela família, em primeiro lugar. Eu também queria aproveitar, já que a gente está em épocas de eleições, né, convidar todos os candidatos e candidatas, né, que realmente defendam os direitos humanos das pessoas LGBT na sua integralidade, né? E então acho que o espaço público, né, da Assembleia Legislativa é fundamental para isso e temos que ter sim políticas afirmativas. E eu acho que uma demonstração disso é que os deputados devem entrar, por exemplo, numa frente parlamentar, se unindo contra o preconceito, contra a discriminação e tentando, né, se somar à experiência do Ministério Público e ter realmente um trabalho efetivo que garanta os direitos dessas populações. Nós agradecemos a presença do Guilherme Gomes Ferreira aqui no Democracia e o Alexandre Ber também, que se adiantou aqui a mensagem de encerramento, e ambos não ocuparam o tempo que foi destinado a cada um, fazendo essa gentileza de gênero com a Márcia, que agora tem 4 minutos para a mensagem de encerramento. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao Guilherme mais uma vez. A minha mensagem vai especificamente aos trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de que o Ministério Público do Trabalho existe
exatamente para garantir direitos, para fazer o reconhecimento de direitos de pessoas que estão sendo, por exemplo, discriminados no meio ambiente de trabalho. É preciso que nós entendamos que o trabalhador, o cidadão, quando vira trabalhador, ou seja, quando passa a exercer um trabalho ou ter um emprego, ele não perde nenhum direito. Ele mantém todos aqueles direitos de cidadania que todos temos e soma a esses direitos de cidadão, de cidadã, os direitos de trabalhador, que são especificamente de trabalhadores, como horas extras, férias, 13º, etc. O que significa isso? Todo o elenco de garantias trabalhistas. Todo o elenco de garantias é somado aos direitos de cidadania. O que significa isso? Que em todo o caminho do trabalho, como eu chamo, esse trabalhador tem que ter a sua identidade, no caso específico, a sua identidade sexual respeitada. Ele não pode ser submetido a anúncios de emprego discriminatórios, ele não pode ser obrigado a responder questionários que invadam a sua vida pessoal. Se ele é contratado, ele não pode ser vítima de discriminação, de assédio, de diferenças na forma de crescimento dentro da empresa. Ele tem direito às mesmas oportunidades. Quando ele, na hora da despedida, ele não pode ser despedido por questões de orientação sexual e depois de despedido ele não pode jamais ser vítima daquelas listas discriminatórias que nós conhecemos, que são empresas que ligam para outra empresa e perguntam como é que foi o fulano, não contrata que esse cara é bicha, só dá trabalho, só incomoda. Então, durante toda essa gama de busca do emprego até a saída do emprego, o trabalhador pode contar e deve contar com o Ministério Público do Trabalho, na Ramiro Barcelos 104, para levar as suas queixas, as suas reclamações no sentido de discriminação no ambiente de trabalho. É importante o trabalhador saber, a trabalhadora saber, que ele tem o direito de não ser discriminado, ele tem o direito ao trabalho, porque tanto o direito de não ser discriminado quanto o direito ao trabalho podem ser resumidos no respeito à dignidade de um trabalhador ou de uma trabalhadora. E para isso existe o Ministério Público do Trabalho, para isso existem os procuradores do Ministério Público do Trabalho, para quando a pessoa não tem condições ou quando o dano é de tal monta, nós podemos agir em nome desse trabalhador, dessa trabalhadora. Obrigado, Márcia Medeiros de Farias, procuradora do Trabalho. O telespectador pode entender bem a razão do seminário Diversidade Sexual, Construindo Direitos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ela ficou aqui, embora não dita expressamente, subentendida por todos, porque existe a necessidade de ver a diversidade sexual como uma obrigação da sociedade no seu conjunto, que começa na interpretação correta do que é direito de cada um em casa, que passa pela escola, que deve ver com os mesmos olhos as diferenças entre aqueles que ali estão. Diferenças que precisam ser respeitadas. Sentimentos que precisam ser valorizados mais do que compreendidos. Porque se busca aí, em casa e na escola, aquilo que acompanha o resto da vida a todos, que é a chamada identidade pessoal, que se estende à identidade social. E a identidade social deve ser embasada, acima de tudo, no tratamento respeitoso. Não respeitoso apenas no sentido da cordialidade, mas o respeito absoluto à dignidade de cada um. Políticas públicas afirmativas. Eu vou repetir a expressão que determinou uma pergunta aqui que teve resposta longa porque necessária. Políticas públicas afirmativas compreende fazer com que a sociedade entenda esta questão como uma questão fundamental da cidadania. Fazer com que a escola passe a respeitá-la e encontre mecanismo capaz de contribuir para uma integração plena entre todos. E passa também pelo legislativo, que deve ser sensível, sim, às situações que vivemos, não apenas às situações ocasionais determinadas por posições de grupos, de blocos daqueles que têm interesses próprios.